Salve nação rubro-negra, loucos pelo threads dessa semana, com um dos maiores goleiros da história do rubro-negro e um dos maiores ídolos da torcida atleticana. Símbolo de vibração e raça com vocês, Ricardo Pinto. Então, confere aí. Ô Ricardo, é um prazer estar falando com você aqui. Né? Primeiro de tudo, queria saber como que foi a tua chegada no Atlético, né? Você já tinha 30 anos, você já tinha passagens aí por Fluminense, você estava no Corinthians no momento. O que fez você trocar naquele momento, né, o Corinthians, né, por um clube que estava na segunda divisão, né, um clube que ainda era muito pequeno, né? E você acabou tendo muito sucesso aqui, né? Obrigado, Fusco, pelas palavras e um grande abraço à nossa grande nação. Um abraço ao pessoal do Thread que está sempre acompanhando aí, firme e forte. Um abraço pro Juninho, meu grande irmão. E, bom, falar do Atlético sempre foi fácil para mim, sempre foi um motivo de muita alegria, mas depois que eu cheguei, exatamente quando você falou, eu vim do Corinthians e tive assim uma dificuldade com a minha família de dizer, olha, eu vou sair do Corinthians para ir pro Atlético, porque as notícias que chegavam não eram boas. Mas logo depois, quando eu comecei a conversar com a diretoria, eles já me falaram que ia acontecer. Isso que aconteceu até agora já era previsto pelos dirigentes na época, né? E eu optei porque eu precisava jogar. E quando eu cheguei aqui eu vi que o Atlético realmente estava desenhando um futuro espetacular, alguma coisa assim diferente, pro futebol, para minha alegria de jogar bola. E aí foi que eu aceitei. E realmente foi uma grande escolha. Bom, é isso que eu ia perguntar, né, Ricardo? Para os mais jovens aí, para esse pessoal agora que pegou a sua fase boa, vamos dizer, do Atlético, com a Arena, né, com o CT do Caju, como que você encontrou o clube lá em 95 quando você veio? Olha, Fusca, de certa forma eu já encontrei o clube bem estruturado. Primeira coisa que era o mais importante para a gente naquela época, salário em dia. Não era muita coisa, mas era em dia, isso era muito importante. Nós já estávamos trabalhando em campos melhores, com material melhores, existia assim, um departamento médico espetacular, com o Dr. Edilson Tille, que era o comandante, o Dr. Henrique também, e a parte de fisioterapia com o Nando Requião era simplesmente maravilhosa. Isso daí nos dava confiança. O time foi montado para aquele campeonato. Inclusive, quando nos contrataram para subirmos de divisão e não sermos campeões. E com 2 rodadas de antecedência a gente já estava na primeira divisão, né? Então foi assim um momento muito ímpar na minha carreira, foi uma situação muito gostosa e com certeza o pessoal que joga hoje, eles têm toda essa facilidade, mas é justo, você está entendendo? O ideal seria você ter jogado naquela época e jogar agora também, né? Mas aí passa o tempo e você não tem mais essa condição. Mas tudo que acontece hoje é muito interessante. O CT, a Arena. A Arena era a Baixada antiga, então tinha árvore lá ainda perto ali. E depois destruíram. E eu lembro que eu peguei um pedacinho, guardei, aí surgiu um papo aí, vamos vender e tal. E foi vendido também uns pedacinhos da Baixada antiga. Jogar ali era muito complicado para quem vinha. Era realmente uma diferença que fazia a nosso favor. Com chuva, com sol, o gramado era bom, bem cuidadinho. Então era muito gostoso, era muito romântico, vamos dizer assim. E foram momentos maravilhosos que todos aqueles jogadores, né, alguns quase em final de carreira, como eu, outros como Luiz Eduardo, João Antônio, que fizeram parte dessa campanha, eu tenho certeza absoluta de que todos esses jogadores viveram momentos maravilhosos, com a torcida principalmente, e eu digo, né, com o Clube Atlético Paranaense, que estava crescendo e nós crescemos juntos. Bom, Ricardo, já que você falou da torcida, né, eu era muito novo, mas eu lembro ainda, né, que toda vez que você entrava ali já para fazer seu aquecimento, ou logo no começo do jogo, a torcida puxava, né, o Ricardo é um terror, né. Como que você vê essa tua relação com a torcida atleticana? Foi uma coisa muito especial, né? Eu tinha jogado no Fluminense durante muito tempo, tinha jogado no Corinthians e quando eu ganhei isso, porque isso foi um presente para mim, para minha carreira, foi uma coisa muito especial, marcou muito a minha vida, a minha carreira e era uma festa íntima minha, particular, muito especial, porque antes dos jogos, tinha jogos, né, que a gente jogava ali à noite, às vezes com chuva, com frio, que não era tão vibrante quanto o momento do aquecimento para mim. Eu ficava o tempo todo sem fazer nada no jogo, mas aquele momento de entrar para aquecer, para mim era muito importante. Eu ficava até meio nervoso. Aí depois no jogo não, depois no jogo tava tranquilo, contra quem quer que fosse, né? E a diferença é que a vibração era sempre a mesma. Se tivesse, vamos supor, ali cabiam, eu não sei se na
na época, 7, 8 mil pagantes, 8 mil pessoas, se tivesse 2 mil, a vibração ali atrás do gol era sempre a mesma de que quando tivesse esgotado, né, todo o estádio lotado. Então, para mim, isso daí foi uma coisa a mais, muito mais do que esses jogadores que eu já citei e também tiveram alegrias. Bom, Ricardo, logo nesse primeiro ano que você veio pro Atlético, você foi campeão, né? Tem até a medalha aí. Ó, pessoal que tá assistindo aí a medalha de 95, né? E vocês subiram pra Série A, fizeram uma Série A fantástica, né? Venceram grandes adversários no Caldeirão da Baixada do Joaquim Américo, né? Como o Palmeiras lá naquele 2-0. Quais são as suas principais memórias, né? Um time muito forte, o treinador, né, o Evaristo Macedo, que era uma figura espetacular, a torcida sempre está inserida, por quê? Porque nós sempre tivemos esse respaldo, entendeu, Fusca? Nós não íamos jogar só para ganhar do adversário, a gente ia jogar para mostrar para nossa torcida que o nosso time realmente tinha alguma coisa de diferente, e a campanha, ela mostrava isso, e a gente aproveitava, nós jogávamos com prazer, com alegria, nós não tínhamos problema com ninguém, conforme eu falei anteriormente, nós tínhamos salários em dia, os bichos eram razoáveis, não eram os melhores do Brasil, mas eram pagos com honestidade, com seriedade. A nossa condição era muito boa, viajava, ficava em hotel bom, em Curitiba ficava em hotel bom, não ficava no CT ainda, mas já estava surgindo, né? A gente já treinava lá de vez em quando era instância ainda, né? João 23, se eu não me engano. Papa João 23. Então, exatamente, que foi o Leão que começou a negociação, né? Então, quer dizer, manteve, né, e reforçou ainda esse time para 96, vieram jogadores que tinham nomes nos outros grandes clubes do Brasil, e o Atlético naquele momento era um grande clube do Brasil. Poderia até não ter a estrutura que os outros tinham, a estrutura, vamos dizer assim, funcional, né, de dar condição aos jogadores, mas tinha um grande departamento médico, como eu já disse antes, tinha a diretoria atuante, com toda a seriedade, e tinha uma torcida que acreditava absolutamente no time. Isso daí para nós era suficiente para chegar lá, ganhar do Palmeiras, ganhar do Vasco, ganhar do Botafogo, e ganhava todo mundo. Caía aqui dentro, estava morto. E o estádio também não era um estádio, aquele estádio maravilhoso que se ia apresentar, que ia ter Olimpíada, que ia ter Copa do Mundo. Mas era um estádio que para nós era o maior do mundo, porque nego caía ali e morria mesmo, perdia o jogo, né? Não tinha problema de confusão, a gente não arrumava briga nem nada, porque nós não tínhamos nem tempo de arrumar confusão. Então, era um time diferenciado. Naquele momento era o melhor time do Brasil. Daí aconteceu, infelizmente, aquele incidente nas Laranjeiras, né, Ricardo, envolvendo você que jogou também muito tempo no Fluminense. Como que foi esse dia aí? Como que aconteceu, né? Como que começou? E do que tu lembra aí depois lá da invasão de campo? Eu posso até ter até documentação, né, Fusca? Tá aqui a camisa, que o guardião dessa camisa aqui, que é o meu irmão, que eu aprendi, né, a ter, que eu ganhei no futebol, que é o Juninho, ele guarda essa camisa aqui com ele, né? Essa camisa não é dele, essa camisa não é minha, essa camisa é de quem gosta do Atlético. Mas eu não guardo ela com mágoa, com rancor, não. Porque no dia que eu cheguei para jogar nas Laranjeiras, eu senti algo de diferente. O clima estava muito pesado, muito diferente. E depois do jogo, ganhamos, éramos líderes do campeonato, né, em 1996, dia 10 de novembro de 1996. O jogo foi às 16 horas. Quando acabou, houve o nego falou que eu xinguei a torcida, que a única coisa que foi, eu virei pra torcida do Fluminense, que eu tinha jogado ali 9 anos. E bati no peito, falei, eu ganhei o jogo. Eu não, nós ganhamos o jogo. E nós éramos líderes. Então, quer dizer, aí uma confusão generalizada, briga mesmo, o campo todo tomado. Me parece que na época houve um problema numa das favelas próximas ao estádio. O policiamento foi deslocado, ficou desprotegido o estádio. E aí aconteceu de um cara vir com um pau de bandeira de escanteio e bateu na minha cabeça. Mas isso foi uma fatalidade. Isso também não quero defender ninguém aqui, mas isso não é culpa da torcida do Fluminense, entendeu? Isso foi culpa da desorganização da CBF, desorganização do jogo. E uma pessoa não pode ser culpada por tudo. Não quero defender absolutamente, né? Mas aí sim, se eu tivesse continuado a jogar, talvez, né? Muita gente fala que a história poderia ser diferente. Eu estava num momento maior da minha carreira. Eu, em 91, quase fui chamado para a seleção, não fui, mas nesse momento, em 96, eu estava realmente melhor do que esse momento que eu tinha vivido no Fluminense e quase fui chamado. Então, se eu fosse chamado, não seria injustiça nenhuma. Mas, de qualquer forma, eu entendi e não fui. E esse momento foi marcante na minha carreira. Depois disso, eu não consegui mais jogar com prazer, com alegria, né? E mesmo assim fiquei até 97, no final de 97, mas esse jogo aí foi um jogo muito marcante na minha vida, na minha carreira, e principalmente naqueles que acompanhavam o time naquele momento. O time, ele sentiu muito mais o problema que aconteceu do que eu estar de fora, entendeu? Porque o Ivan, que foi o goleiro que entrou, ele tinha jogado pouco, o Flávio já estava no grupo também,
Mas foram consequências, né, de todo aquele problema que aconteceu nas Laranjeiras. É isso que eu ia te perguntar mesmo, né, Ricardo? Você acredita que se não houvesse esses problemas nas Laranjeiras, talvez o Atlético pudesse chegar mais longe, talvez até na final, né? A Portuguesa acabou fazendo a final naquele ano. Será que o Atlético teria chance de ser campeão logo em sequência, né? Juntar as duas estrelas em 2 anos? Eu acho que sim, eu acho que não teria problema algum, conforme eu disse, não haveria injustiça alguma se o Atlético naquele momento tivesse a condição de ir para uma final, e se fosse para a final ia ser complicado, porque um jogo ia ser aqui, né, jogo naquela baixada antiga onde era o nosso Caldeirão, e o outro seria talvez em Porto Alegre, né, onde foi, né, ou contra a Portuguesa, quem sabe, né, não se sabe, mas de qualquer forma, eu acredito que, não quero puxar para mim, viu, Fusca, dizer que se eu tivesse seria diferente, não, eu acho que o que abalou realmente foi o que aconteceu, a selvageria daquele momento, muito inóspito, né, o clima que estava. Então, eu acredito que realmente poderíamos ter muito mais chance, teríamos ido à final. E se nós fôssemos à final, mesmo porque chegamos pertinho, né? Perdeu lá e ganhou aqui, mas foi a questão de saldo de gols. Então o Atlético ele tinha condição de ser campeão aquele ano sim, e seria muito merecido. Bom, você chegou a acompanhar aquele jogo Criciúma e Atlético, né? Que foi o último jogo da primeira fase, que a gente acabou rebaixando o Fluminense, né? O que você me diz desse jogo aí? Será que houve realmente uma espécie de vingança nossa por causa desse fato aí que aconteceu com você? Não acredito, Fusca, eu não acredito, porque eu continuei acompanhando o grupo, né, mesmo porque nesse jogo entrei em campo para poder saudar a torcida e fiquei muito feliz com o carinho que eu recebi. Eu estava muito magro, eu perdi 10 quilos, de um sábado que eu saí de casa até o outro domingo, quando eu voltei, né, uma semana depois, para casa. Eu perdi 10 quilos, emagreci demais. Mas fui acompanhar esse jogo e eu não acredito que houve corpo mole, não acredito que tenha tido algum tipo de facilidade por parte dos jogadores. Não, foi uma fatalidade e os jogadores, obviamente, que não se esforçaram, porque eles tinham logo ali uma semifinal para disputar. E o que ia acontecer? Eles estavam preocupados com o futuro, estavam preocupados com o que ia ficar ali daquele jogo. E perdeu para o Criciúma, obviamente que se precisasse ganhar, talvez ganharia, né? Mas eu não acredito que ninguém tenha entregue, não. Porque aquele grupo é um grupo muito honesto. Eram jogadores dignos. Então não passaria pela cabeça querer perder um jogo para derrubar o Fluminense. Não foi isso. Foi que o pessoal relaxou mesmo, e já que ia acontecer isso, então o problema não era nosso. Bom, Ricardo, até falando da camisa de novo, né? Nosso irmão aqui, Juninho Madeira, tá aqui, né? Vai participar aí dos próximos Loucos pelo Tretes também, né? Eu queria saber por que você entregou essa camisa tão valiosa justamente para ele. Não, porque eu acho que o Juninho é o maior atleticano que eu conheci. Entendeu? Então, isso daí por si só já daria credencial a ele de cuidar desse patrimônio que não é meu, não é seu, não é de ninguém, não é do Juninho, de quem gosta do Atlético. Então, e eu gosto de Juninho de Graça também, uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, uma pessoa que sempre me ajudou nos momentos que eu tive dificuldades, uma pessoa que sempre esteve presente. Eu acredito que o futebol se faz disso, se faz de amizade e de confiança. E Juninho passa exatamente isso para mim. Passa amor pelo Atlético Paranaense, passa a alegria, poder falar do Atlético e, sobretudo, ele tem muita alegria também de guardar a história. Isso para mim é muito importante. Haja vista que a grande maioria dos jogadores que passam pelos clubes, a história vai se esvaindo, vai morrendo. E ele é um guardião dessa história e eu fico muito feliz de ter isso. Bom, Ricardo, em entrevista aqui pro Loucos, o Julião da Caveira falou que só tem um ídolo no futebol, que é você, né? Como que você recebe essa homenagem de um atleticano tão importante também, que fazia a festa ali, ajudava muito, né, no caldeirão da Baixada ali, né? E também fora, né? Foi para tantos lugares acompanhar vocês naquela época lá, né? Rapaz, Fusca, se pudesse mostrar o quanto eu tô arrepiado agora, eu já ouvi isso, mas toda vez que eu ouço isso eu fico arrepiado, cara, porque o Julião, para mim, ele representa a dignidade, o amor, a paixão, você entendeu? E quando eu ouço isso, eu vejo que tudo que eu fiz pelo Atlético valeu a pena. Entendeu? Então eu quero só agradecer o Julião por tudo que ele fez pelo Atlético, por tudo que ele fez pela torcida, por tudo que ele fez pelo grupo de jogadores quando ele estava lá no comando e, sobretudo, quando ele estava participando do Atlético. Hoje ele está um pouquinho afastado. Então, Julião, vai meu grande abraço, meu amigo. Você mora no meu coração. E pode dizer uma coisa, se eu puder dizer que eu tenho ídolos também, você pode ter certeza que você está incluído entre eles.
Bom, Ricardo, um rápido ping-pong aqui contigo. Queria que você falasse em uma ou poucas palavras aqui o que significa para vocês ou qual foi, né, os lances mais importantes, né? No caso, começar pela defesa mais importante. Você lembra de alguma defesa? Rapaz, olha, uma das defesas mais importantes que eu tive foi na Copa do Brasil contra o Grêmio. Tinha um jogador, não lembro se era o Rivarola do Grêmio na época, não lembro, um estrangeiro. Uma cabeçada ali no gol ali de onde ficava Fanáticos. Teve um cruzamento, um escanteio e foi uma cabeçada bem no ângulo. Foi uma defesa muito legal, muito boa e marcou. Nós empatamos aquele jogo e fomos para Porto Alegre para decidir. Acabamos perdendo 3 gols, 3-0, 3 gols de pênalti do Adilson Pezão. Adilson Pezão. Então, essa defesa aí foi um dos momentos mais felizes que eu passei ali. Mas o mais gostoso mesmo, Fusco, que eu quero dizer para você, eu tive 2 grandes momentos na minha carreira no Atlético Paranaense. O primeiro grande momento foi quando eu cheguei, que eu senti o que estava me esperando. A torcida, a estrutura, o pessoal do apoio, o departamento médico, a diretoria. Então todo esse pessoal me deu muita alegria. A segunda grande alegria que eu tive no Atlético foi quando nós fomos campeões da segunda divisão. Esse título aí, quando acabou o jogo, invadiram a Baixada, isso aí foi marcante pra mim, você entendeu? Foi uma coisa assim que eu nunca tinha sentido, nunca tinha sido campeão dessa forma, com a torcida entrando, invadindo, cuidando. Tinha sido no Cerro Porteño, né? Mas lá era um pouco diferente, não era minha pátria, não era minha casa. E aqui no Atlético, eu sempre estive em casa. Haja vista também que, sempre que eu ando aqui, e isso hoje se vão aí praticamente 20 anos, né? Quase. Eu já parei de jogar bola desde 99, são 17 anos, e eu sou tratado como se fosse jogador ainda. Então isso pra mim é muito importante, por isso que eu falo que o Atlético é a minha casa. Por isso que eu falo do Juninho com carinho, por isso que eu falo do Julião com carinho, por isso que eu falo do Ademir Adur, que foi um cara que veio. Ademir Adur foi um cara que ajudou muito no campeonato de 2001. O Enio Forneia, você tá entendendo? O próprio Petralha, são pessoas que hoje não importa o que fazem pelo Atlético, são pessoas que pra mim marcaram muito positivamente naquele momento. Então foram os caras que revolucionaram o futebol do Atlético. E quem fez isso pelo Atlético merece ser louvado, né? Por isso que a gente tem sempre que mandar um abraço pra esse pessoal aí. Ricardo, o que significa pra você a Baixada? A Baixada é minha casa, né? Agora a gente pode dividir isso aí em algumas partes, viu, Fusca? Eu quero dividir isso aí. Logo quando eu cheguei de São Paulo, fui ver o jogo contra um time de azul, não lembro se era Barra do Garça, e tinha sido uma semana antes, ou naquele dia era a inauguração dos refletores da Baixada Antiga. Esse momento foi um momento muito especial. Jogamos ali, eu tava de fora ainda, tinha chegado aquele dia, ficamos 2 semanas treinando, e depois nós jogamos contra o Americano de Campos, lá em Campos. E depois jogamos com o América em São José do Rio Preto. Depois é que eu vim jogar na Baixada. A Baixada, essa Baixada é uma Baixada, vamos dizer assim, de pobre, né? Uma Baixada do povão, uma Baixada que se você olhasse, você não via assim... é como uma mulher com vestido simples, né? Uma mulher bonita, bacana, charmosa, mas com vestido simples. Mas quando estava cheia, ficava aquela noiva, bem vestida, com véu e grinalda, que a gente tinha um carinho muito especial. É por isso que sempre a gente, quando ia jogar lá, tinha um carinho especial. Todo mundo gostava de jogar lá. E mais do que isso, lá era bicho certo. Então isso fazia, né, mais especial ainda. Aí depois destruíram ela. E eu não cheguei a jogar na Baixada Nova, né? Joguei amistosamente, não como oficial. E aí depois nessa casa se transformou no Pinheirão, às vezes a gente jogava em outros estádios, mas a Baixada ficou aquele gostinho assim, as pessoas entrando, eu via que antes da gente, logo que a gente entrava ali por dentro, dava uma caminhada por dentro ali do povão mesmo, passava onde todo mundo estava. Então isso daí era uma coisa assim, diferente, porque não havia problema nos jogadores andarem no meio da torcida, porque era isso que eles queriam e era isso que nós queríamos também. Isso aí era muito gostoso. Qual que foi o melhor jogador que você atuou nesses anos de Atlético, Ricardo? Olha, eu tive vários grandes jogadores, mas se eu for dizer jogador técnico, poderia dizer que seria o João Antônio, técnico. Agora, um jogador assim completo, de paixão, de postura, um cara que é meu amigo até hoje, tenho contato com ele, o Alex Lopes. É um cara que marca muito pela vibração que ele tinha, pelo para-raio que ele era. Ele foi capitão durante um tempo. Eu gostava muito também do Luiz Eduardo, zagueiro. Foram jogadores espetaculares, né? Agora, depois eu consegui trabalhar com uma pessoa
que fez a diferença e hoje é muito meu amigo também, o Thiago Cocito, que é um cara que todo mundo falava que batia, mas era um cara extremamente técnico. Então ele fazia a função. E em 2001 ele foi fundamental para a conquista. E eu acho que, tecnicamente, se for juntar tudo, um dos caras assim que eu trabalhei, eu poderia dizer que o Thiago Cocito é um dos caras mais completos no sentido dentro e fora de campo, entendeu? Com a vibração, com a parte física, com a parte técnica e, sobretudo, também com a disciplina tática, que ele tinha muito. Ricardo, o que faltou para você na sua história aqui no Atlético? O que você acha que faltou? Vou ser sincero com você, Fusca. Faltou, quando me mandaram embora, perguntar se eu queria continuar ali ou não. Foi muito frio. Foi simplesmente, olha, me chamou e falou assim, olha, você pode ir embora que nós não vamos renovar o seu contrato. Poderia falar assim, você pode ir embora, mas se você quiser trabalhar aqui, você vai ter um espaço. Eu acho que o que faltou para mim foi isso, porque amor, paixão da torcida, atenção dos dirigentes, salário em dia, boa alimentação, um grande departamento médico, eu insisto, sabe por quê? Porque eu tive problemas seríssimos com o ombro, problema com o tornozelo, com o joelho, isso aí era superado rapidamente, porque era de grande nível. Então, para mim, a única coisa que faltou no Atlético Paranaense foi perguntar para mim, vem cá, você quer continuar conosco aqui? Eu vou te arrumar um empreguinho de ficar sentado ali sem fazer nada. Você não vai ganhar nada, vai ganhar pouco, mas você vai ficar conosco aqui. Então, para mim, a única coisa que faltou foi isso. Você acabou voltando um pouco depois, já na comissão técnica, e participou do título de 2001, né? Você preparou o Flávio, que era seu reserva na época, né? Como que foi pra você ter participado fora das 4 linhas aí do nosso maior título? Não, foi maravilhoso também, mas o mais importante de tudo foi a acolhida que eu tive do Flávio. O Flávio, que tinha ficado no banco, né, meu banco, que teve pouca oportunidade de jogar, e quando jogou, a gente viu que ele realmente era um grande goleiro, sempre foi um grande goleiro. Ele é um dos caras que mais ganharam títulos no Atlético Paranaense, uma pessoa fantástica, humilde, e eu nunca vi um goleiro tão rápido. Então foi fácil trabalhar o Flávio. Eu consegui fazer com que o nosso relacionamento de jogador passasse para treinador e jogador, porque ele continuou jogando. Então eu tive muita facilidade e, sobretudo, eu tive muita felicidade em poder trabalhar com ele. Isso eu devo a ele, obviamente. Bom, loucos pelo 13 essa semana com o Ricardo Pinto, conversei aqui com essa fera, com esse ídolo rubro-negro, né, Ricardo? Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final para todo mundo que está te assistindo. Olha, Fusca, é até boa essa oportunidade pelo seguinte, no meu tempo de jogar, de estar no gol do Atlético, a gente olhava para a arquibancada, olhava nos jornais, olhava na rua, o Atlético era um só. E a gente vê que em 2001 eu olhava e via a mesma coisa. E qual a coincidência dessa unidade, dessa união, dessa coisa de dar as mãos, independente de ser diretor, de ser jogador, de ser jornalista, de ser torcedor? É que todo mundo pensava igual. Não havia briga, não havia cobrança, não havia acusações. E hoje a gente vê que o Atlético ele tem uma estrutura absurda, mas falta isso. Então, meu apelo, vamos nos unir, tudo em prol do vermelho e preto. Vamos nos unir em prol do Atlético Paranaense. O que fica é o amor pelo clube. O resto tudo passa. Conversei com o Ricardo Pinto, galera. Entrevista fantástica, como sempre. Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. E até semana que vem. Tamo junto. É isso, galera. Loucos pelo Tretes, mais uma vez patrocinado pela Impeseg, uma empresa especialista em higienização e impermeabilização de estofados. Então, se você precisa desse serviço, lavar seu sofá aí em casa, pode chamar o Zé. O telefone tá aqui embaixo. Empresa parceira Tretes é sempre bem-vinda na sua residência. Valeu, galera. Tamo junto.